Boa noite a todos. É uma satisfação enorme ser recebido nesta grandiosa casa, a Casa dos Corretores de Imóveis. Profissionais respeitadíssimos no mercado, da qual eu fico honrado pelo convite que recebi e a oportunidade que eu estou tendo de conversar, de apresentar algumas lâminas, alguns slides daquilo que a gente tem utilizado no dia a dia. Ou seja, eu vou expor de uma forma bem tranquila, sem exagerar em termos de ortografia e tudo mais. É uma coisa assim, é uma prosa, vamos dizer assim, é uma prosa. Diante dessa prosa, eu gostaria de agradecer mais um pedido que eu vou fazer para vocês. A casa está cheia, saber de dentro dos presentes, quem? Porque normalmente os corretores trabalham em equipe, fora aqueles que são trabalho individual, imobiliária, então tem os advogados e tem os corretores. Quem são os advogados? Vocês poderiam se manifestar? Os demais são corretores, né? Muito obrigado a todos. Inicialmente, eu quero dizer uma coisa que eu entendi e venho procurando compreender o que é um sonho. O que se trata de um sonho? Sonho pode ser o desejo e a vontade de a realização, seja ela material ou não. O brasileiro, nós, latinos, temos o sonho que vem desde o berço, olhando para o passado em busca de um teto. Esse teto transforma em segurança, que nós vamos falar da segurança construtiva, e que no próximo dia 18 vai vir um palestrante falar de segurança patrimonial, que entra também a segurança construtiva. Por que eu quero dizer do sonho? Sonho porque todos nós queremos ter um teto. E o teto, o caminho, passa pela mão do corretor. Passa pela mão do corretor. O corretor é a pessoa mais indicada para realizar o sonho, o desejo de uma determinada pessoa que está à procura, em busca de um teto. Seja ele o padrão que for. Esse é o caminho. Esse é o profissional que atende os sonhos. Em atendendo os sonhos, precisa tomar, na minha opinião, cuidado para que no final o sonho não se torne um pesadelo. Daí as nossas observações que pretendemos fazer. Então iniciamos falando do sonho, das normas de habitação no Brasil. Nós vamos voltar um pouquinho e falar só de histórico. E eu tenho 26 slides, então a gente vai dar uma acelerada para poder ver se a gente consegue aí agilizar e terminar no tempo. Se eu não me engano, eu tenho 1 hora, não é isso? Confirmado. Também agradecer os internautas, né, que estão nos assistindo aí. Muito obrigado e que mantenham até o final. Nós ficamos agradecidos. Em normas de habitação, nós selecionamos aqui algumas legislações para a gente voltar no tempo. Né? Voltar no tempo, a gente fazer uma retrospectiva. Quando começou a se falar da lei de inquilinato? Porque normalmente a gente tem conhecimento da lei atual, que é a lei 8.241, que sempre está havendo algumas modificações, mas esse é o nosso codex, é o nosso código de locação. Né? Tem alguma... 8.245. Muito obrigado. Tem algumas alterações, tem algumas outras situações, mas o foco principal nosso é a locação.
Antes da Lei 8.245, nós tínhamos a Lei do Inquilinato, lá em 1942. Eu não era nem nascido ainda, e eu não sou tão jovenzinho, e creio que a grande maioria não era nascido aqui. Então, daí a nossa intenção de trazer o passado ao valor presente, para que nós tenhamos estar atento para que, quando formos tratar de um contrato de locação, que a gente não utilize de cláusulas exorbitantes, aquelas estratégias fenomenais, porque se você não pagar, e aí começa aquelas estratégias, sabe? Não leva a nada, não leva a nada. A própria lei lá cita um artigo que as cláusulas exorbitantes são nulas de pleno direito. Bom, então, como é que se volta, como é que nasceu tudo isso? No Decreto-Lei 4.598. Também tratando-se do Plano Nacional de Habitação, de regulamentação, nós temos a Lei 43.380, ela é de 1964. Já vem melhorando aí. Logo em seguida dessa lei, nasce a Lei 4.504, que é o Estatuto da Terra, que também vem para regulamentar a habitação no nosso país. Logo em seguida, menos de um mês, vem a Lei de Incorporação Imobiliária, o objeto principal da nossa conversa aqui. O Decreto 55.815, a gente vai iniciar com ele, mas falando dos registros públicos imobiliários, porque a gente tem noção da Lei 6.015, a Lei 6.015, que é a lei que regula toda os registros de imóvel no país. Mas como nasceu? Ele nasceu lá em 1965. Depois... Oi? A 73, 6.015, isso. E a outra 65. Aí vem o Código Civil, né? O Código Civil veio melhorar em função que nós tínhamos um código de 1916. E o código de 2002 nos trouxe aí uma série de inovações. E positiva, por quê? Porque atualizar, a maneira que tem de se atualizar as normas com a evolução da sociedade. E esse código de 2002, nós já estamos aí próximo de 16 já tem em vigência 15 anos. Corporações imobiliárias. Eu fiz um breve histórico aqui do que se trata uma incorporação imobiliária. É a promoção de uma realização construtiva para alienação total ou parcial. Ela pode ser feita por pessoa física ou pessoa jurídica. Costumeiramente, a gente se vê no mercado que é pessoa jurídica, que são os incorporadores e os grandes incorporadores, os médios e os pequenos incorporadores. E toda a sua documentação, eu não vou entrar no detalhe, porque é um enumerado muito grande. E isso está tudo detalhado no artigo 32 da Lei 4.591. É só a gente pegar esse artigo lá e seguir lá, A, B, C, D, vai longe isso. Então, são exigências para o sistema de incorporação, que ele é taxativo, não é exemplificativo. O memorial descritivo é muito importante na incorporação imobiliária. No memorial descritivo, ele traz todo o sistema construtivo e o detalhamento dessa construção. Qualquer erro que houver na especificação desse memorial, consequentemente, vai trazer algumas anomalias, alguns problemas futuramente, do qual, provavelmente,
poderá ter que ser retificado. Aí é uma mão de obra incalculável. E custo. Dentro do memorial, vai conter lá as frações ideais. As frações ideais. Tem as frações ideais que eu trouxe aqui como exemplo na linha I da lei está errado. 4.591. Está errado ali, erro de digitação. Uma outra questão bastante interessante que a gente tem observado, que são aquelas minutas que são requisito obrigatório na incorporação imobiliária. Às vezes a gente pega prédios, edifícios de unidades autônomas, de 10, de 15, de 20, de 30 anos, com a convenção original, a sua minuta. Então, um prédio de 20 anos hoje. O prédio de 20 anos, ele vem lá de 1996. A nossa realidade em 1996 era uma. A nossa realidade hoje é outra. De 1996 para cá, inclusive, já houve alteração do próprio Código Civil, lei nacional, lei que regula a convivência civil de toda a sociedade. Então, se percebe, se observa que essas convenções, elas necessitam ser atualizadas. Elas precisam sair do passado e vir a valor presente. E muitas delas causam muita dificuldade para os seus administradores. Por exemplo, uma coisa muito comum, muito simples aí, lá era 20%, por quê? Porque era regido na Lei 4.591 a multa pelo não pagamento da cota condominial na sua data de vencimento. Quando entrou em vigência o Código Civil, passou para 2%, aí ficou aquela dúvida cruel lá, é 2 ou é 20, é 2 ou é 20. Aí vai se assentando 2%. Mas tem tantas outras situações que foram mudadas, e nessas convenções, elas ainda permanecem como está, como minuta, né? A gente tem incorporação, eu tenho um cliente no litoral, incorporação de 1982, minuta original, até hoje não se muda a convenção. Traz prejuízo para a administração, traz dificuldade de convivência, enfim, são situações que merece e deve ser atualizada atual momento. Eu trouxe também para a gente falar sobre esse assunto de área privativa e área útil. Área privativa, no meu entendimento, que eu não sou engenheiro, né? Eu sou advogado, né? Não sou engenheiro. Área privativa. Se o pavimento tem 100 metros, eu entendo que isso é área privativa. Dentro do pavimento tem várias paredes divisórias, de banheiro, de sala, enfim, todas as suas divisórias. Se você computar a área privativa do apartamento, ainda é 100 metros quadrados. Mas a área útil, com certeza, não é 100 metros. Descontando todas as áreas construtivas internas, irá sobrar aproximadamente, estudos técnicos, em torno de 85% de área útil. Por que eu trouxe essa questão aqui? Me surgiu um caso recente, agora em Ribeirão Preto. O meu cliente foi comprar a unidade, eu quero área privativa, 100 metros, área privativa. Não, tem. O cliente insistindo que queria 100 metros, mas ele também não estava entendendo, né, porque ele não tem conhecimento da matéria. Os vendedores, por sua vez, dizendo que pode medir que tem, e realmente tem. Quando ele mediu o apartamento, tinha 100 metros quadrados de área privativa. Aí ele falou, e agora, quanto que eu posso usar? Deu 85 metros. Todas as áreas, 3 dormitórios. Aí ficou aquela discussão, tá? Nós estamos debatendo para ver como que se vai resolver essa questão. Por quê? É erro de entendimento?
É erro técnico? Não é erro. É informação inadequada. O Código do Consumidor garante as relações comerciais com objetividade. Você não pode vender 100 metros de área útil, porque se vende área útil. Poucos utilizam a área privativa. Não, tem 100 metros de área útil. E, na verdade, vai medir, não tem. Então, eu trouxe essa questão para uma reflexão diante desse caso que me surgiu recente e de um outro caso que também lá no litoral me surgiu lá. Eu falei, mas a coisa é complexa mesmo. E isso me chamou a atenção. Eu falei, esse caso merece uma reflexão e eu estou trazendo para os senhores essa questão aí. No meu entendimento, tem que ficar muito claro nas relações comerciais, para que os compradores e vendedores fica definido essa relação jurídica. Porque se eu estou comprando área útil, eu tenho que ter adquirido área útil, embora a área privativa é maior. Mas isso tem que estar documentado, ficar muito claro, uma sugestão minha. Eu também quero falar da reratificação de área. Por quê? Porque a gente denota também que as incorporações, quando são feitas 10, 15, 20, 30 anos, ou feito agora, se tem erros, é só procurar que vai achar. Eu não sou o especialista capacitado, mas se você buscar um técnico especializado, você vai achar a incorporação com a execução da obra, você vai encontrar irregularidade. Como que se faz essa regularização? Uma reratificação. Daí, aquilo que eu quero trazer para reflexão. É muito mais difícil fazer uma reratificação do que fazer uma incorporação e uma execução de obra de acordo com o projeto de construção aprovado. Qualquer desvio depois para fazer é muito difícil. Está aqui o exemplo de uma colega aqui que me fez a consulta aqui. Então, a minha sugestão é que o corretor tome cuidado também com essas situações, para que ele também, no futuro, não tenha algum dissabor aí de alguma reclamação. Na parte de registro, o nosso sistema registrário brasileiro, ele surgiu no ano de 1864, então, bem antes da nossa lei 6.015. E como que surgiu isso? Foi por intermédio dos registros, da publicidade das hipotecas naquelas oportunidades. Então, é interessante a gente, quando volta ao tempo, para a gente saber o nascedouro, né? O nascedouro. E com isso, logo, não muito logo, né, um tempo bem considerado depois, o decreto 8.542, de 28, nos trouxe o princípio da continuidade registral, que hoje é muito debatido, que hoje é muito requisitado isso. Um registro inicial, se ele for registrado de forma inequívoca, esse título pode, após muitos anos, ele vai transcorrer muitos anos, lá 10, 15, 20 anos, pode ser, vai identificar que o título de registro está viciado. Aí é um problema que tem que voltar ao tempo para refazer esse título. Daí as exigências que os cartorários do registro de imóveis fazem, eles são muito duros, eles são muito exigentes mesmo. E, às vezes, a gente percebe, em alguns momentos, que chega até a extrapolar o limite de competência e de exigência. Mas é aquele ditado popular, né? Que na insegurança, na dúvida, não executo, né? Não executo. Oi? Eu até gostaria de ter dito, mas o colega, eu agradeço, me atendeu, muito obrigado. Foi bem. Foi bem.
A Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, constantemente sempre tem algumas alterações. Lá no seu artigo 167, elenca os atos que são praticados no registro de imóvel. Aqui eu escrevi infinitamente um número muito reduzido de requisito aqui, que é bem mais, tá? Porque senão a gente vai trazer 50 slides. Mas os principais, o registro, é a origem, é o início. Ele cria os atos que são praticados no RI, que é o registro do imóvel subdividido em registros e averbação. Então, o registro, você registrou o imóvel. Aí tem atos sequentes, que pode ser registro ou averbação, e vai aí seguindo a sequência. As averbações são situações que pode ser em relação ao imóvel ou ao titular do direito real. Quando há o imóvel, uma venda, aumentou a obra, ampliou, então vai lá averbar a construção. E quando for direito real, normalmente o solteiro, quando ele casa, ele constitui uma sociedade conjugal. Nessa sociedade conjugal, ele já tem um parceiro. O correto é fazer a averbação dos seus imóveis do seu parceiro. Vai alterar o direito do titular. Vai colocá-lo, a sua dependente, ou não, no imóvel. Tá? Tem vendas e compra, compromisso, hipoteca, servidão, e por aí vai. Esse é o 167. Cancelamento, né? Tem os cancelamentos. Aí você tem alienação. Alienação não, melhor dizendo, um gravame. Terminou o gravame, concluiu. Aí você pega, você recebe o documento para levar ao cartório para dar baixa naquele gravame. Enquanto você não levar, enquanto o possuidor, enquanto o proprietário dominante não levar esse documento, não der a entrada, não fizer a averbação dessa baixa, vai continuar existindo aquele gravame lá, certo? Digamos que com esse gravame existindo, com esse documento, você fez a alienação do imóvel, Aí vai o adquirente dar entrada. Se não foi feita aquela baixa, aquela entrada vai ficar impedida até que se faça a baixa desse ato. Aí é o princípio da continuidade registral. Já comecei a falar dos princípios, né, que são os títulos apresentados, tanto de natureza, pode ser natureza jurídica ou natureza pública. O princípio da continuidade, eu já dei alguma entrada, já falei aqui, que é a sequência registrária, né? Quando você tem o registro inicial, aí tem os atos seguintes. Deve-se observar, deve seguir esses atos aí. Sem essa sequência, o oficial não vai atender o pedido de um ato posterior. Recentemente, eu pedi para uma cliente que terminou meu trabalho de uma partilha de bens, peguei o formal, orientei, você vai no cartório, faz assim, faz assado, se caso contrário, se quiser ir, aí, né, até que é bom, eu gostaria, eu adoro, mas aí muda mais, né, tem mais um cascalhinho aí, aqui terminou, aqui chegou o fim da linha. Mas a gente pode ampliar.
Ah, mas é assim. Não, se você quiser ir lá, a gente tem que ser transparente. Né? O ganhar tem que ganhar sempre. Não é ganhar só hoje e amanhã. Sempre. Tem que olhar o cliente bem longe, manter ele bem assim. A relação transparente é uma relação que tem um futuro brilhante. Se você quiser ir lá, você faz assim, tá bom. Chegou lá, deu entrada, falei que tinha que fazer as averbações que estavam pendentes, tinha registro, tinha averbação, tinha tudo. Tinha 4 atos para fazer no cartório, 4, com a partilha. Então tinha 3 pendentes. Aí chegou lá, mas falou mesmo, não teve, aí não deu, sabe? Não deu tempo, então eu vou voltar depois. E aí, né, vai fazer, vai lá, porque senão você não concluiu, você fez a parte judicial, falta a parte cartorária. Aí voltou, conseguiu, foi lá e fez. Aí voltou, me agradeceu. Falei, tá vendo como é fácil? Se na época tivesse feito esses atos, realizados esses atos, hoje a situação era outra e teria sido mais fácil para mim ter executado esse serviço, que ele deu um pouco de trabalho. Então, isso é o princípio da continuidade. É muito importante. O da especialidade, né, é um cadastro, né? Então, a identificação de proprietário é um órgão... um órgão regulador, né? O cartório é um órgão regulador, segurança jurídica, né? E o da disponibilidade. O da disponibilidade, ele na verdade, ele decorre do direito, né? De usar, de fluir, de dispor de determinado bem. Assim como cita também o artigo 1228 do Código Civil, com algum ônus real, instituir usufruto a favor de terceiro. O 1228, ele traz para nós que o proprietário tem a faculdade de usar. Tem. Então, ele também tem a faculdade de levar para registro, no momento que ele achar que deve levar. O princípio da publicidade. Isso aqui é muito importante. Isso é muito importante. Por que ele é tão importante? Cabe a qualquer um de nós o direito de conhecer, de saber daquele imóvel que você pretende conhecer do imóvel, ou mesmo, se você quer tomar conhecimento para uma compra, por uma indicação, por uma... Enfim, atender algum dos seus interesses. Se não atender o pedido da publicidade, você fica impedido, você fica limitado. Então, esse princípio é fundamental nas relações registrárias, o princípio da publicidade. O da prioridade, eu anotei aqui, que é mais uma questão de técnica, né? Não traz assim grandes relevância. Da instância é um processo, o advogado fala em processo de 24 horas, na cabeça não sai processo. É que eu estou olhando aqui o slide e estou olhando a hora também. É o princípio do registrador. Pode praticar registro e averbação voluntária, ser solicitado pelo interessado. Ou, aqui eu não escrevi, ou se for por determinação judicial. Também o oficial cumpre determinações que ou ele deixou de executar, aí o interessado busca a via judicial e acaba por ele executando esses atos. Unilateralidade da matrícula. É um processo único, né? Princípio da legalidade. Esse também é esse aqui é fundamental. Todos esses princípios a gente encontra dentro da Lei de Registros Públicos. A legalidade é fundamental, é o princípio da segurança jurídica. Se você não estiver com o seu título habilmente legal, estiver com o título viciado, você não está apto a fazer
a alienação do imóvel. Você pode até fazer, tá? Mas o título está viciado, ele é possível de nulidade. Então, o princípio da legalidade é um dos princípios fundamentais para o sistema registrário brasileiro. Eu trouxe como exemplo aqui uma venda feita por incapaz, sem estar representado pelo seu curador. Pode acontecer? Até pode. Por que não? Até pode. Depende do grau de incapacidade. Depende da forma como foi executada essa escritura. Se a gente falar que não pode, a gente não sei até que ponto, porque hoje no Brasil a gente está numa situação que parece que tudo está podendo aí, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Alienação do imóvel por quem não é proprietário. Aquele ditado popular, o uso capião. O vendedor, uso capião é uma outra situação, mas nesse caso que eu estou citando aqui, o vendedor vende o imóvel, O que acontece? Ele é o proprietário? Pode ser, ou não. Então a gente tem que estar, nessas relações, tem que estar atenta nisso. Em uma ausência, outra situação, ausência de outorga marital ou uxória para transmissão de qualquer direito real. Sabe aquela situação que nós vamos pedir o fiador? Aí o fiador só ele assina, ele é casado, só ele assina. Não precisa a mulher assinar? Então tá bom, então, tudo bem, deixa aí. Aí eu preciso executar aquele imóvel, porque ficou inadimplente. E aí, como que eu vou executar? Não tem outorga uxória. Precisa estar muito atento, são detalhes, são situações que às vezes a gente passa e nós somos, a princípio, como de direito e como de costume, nós somos todos de boa fé. Mas, em tese, o que o nosso colega disse lá, a gente precisa estar atento aí. Declarações falsas prestadas por um dos contratantes. Pode ocorrer? Pode. Verifica-se que o registrador deve o princípio da legalidade, examinando a legalidade do título que lhe é apresentado. Por isso que o registrador, ele toma todos os cuidados, ele verifica novamente, ele verifica. Por quê? Porque a responsabilidade dele é muito grande também. Então, cabe a responsabilidade, a hora que ele aceita e executa, daquele título, ele dá a segurança jurídica daquele título. O artigo 1245 diz lá, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro de título no RI. Isso aí é fundamental. Às vezes, pode aparecer um título lá que não tem essas características. E assim por diante. Eu concluí esse texto aqui, não é a conclusão da palestra ainda, que ainda tenho mais 10 slides. Esse texto eu concluí da seguinte forma. O nosso ordenamento jurídico, ele tem característica cadastral, ele é um cadastro. O nosso cadastro imobiliário brasileiro não é unificado. Se eu preciso aqui na capital de uma matrícula de Itanhaém, eu tenho que me recorrer hoje à Arisp ou ao cartório de Itanhaém. Ao invés que, se o nosso cadastro fosse unificado, aumentaria e muito a nossa segurança jurídica, a publicidade, o princípio da continuidade, enfim, todas as relações jurídicas registrárias. De início, verifica-se que os registros
têm entre si uma maneira. Qual é? Confere a LRP, a ordem organizacional, que traz a segurança jurídica que eu acabei de dizer. Eu vou falar um pouco de condomínio agora. Desculpa aí. Eu mencionei aqui a Lei 4.591, 16/12/94, do seu artigo 1º ao 27, mas eu não vou entrar nessa seara aqui, porque existe uma dicotomia hoje de que essa lei foi revogada. Até alguns estudiosos dizem que ela foi derrogada, outros que foi revogada. Eu não entendo muito nesse sentido, eu tenho uma outra posição, porque o Código Civil é uma lei nacional. Esta lei é uma lei especial na hierarquia das leis. Mas o Código Civil é uma lei ordinária. Na hierarquia da lei, ela está abaixo da lei especial. Isso no meu ponto de vista. Ela está abaixo. Embora o Código Civil seja uma lei nacional, mas ela está abaixo. Então, eu não trouxe aqui porque a intenção não é provocar discussão, debate sobre aplicabilidade ou não desses dispositivos. Mas eu trouxe aqui para fazer esse comentário. E no decorrer nós vamos perceber isso. Eu trouxe também que no condomínio nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal, o que ela disse de condomínio em todos os seus artigos? Nada, não diz nada. Mas no meu entendimento, a Constituição estabelece as regras das propriedades. O direito de propriedade está inserido dentro da Carta Magna. A Carta Magna é a mãe das leis, né? É a lei máxima do país. Por isso que eu trouxe aqui, só para chamar uma reflexão para nós entender. E por que eu trouxe a Lei 8.245 para falar de condomínio? É sobre o artigo 23, o seu inciso 10 e 12. O que trata esses dois incisos e esse artigo 23? Justamente do direito do locatário, que existe também uma dicotomia muito grande entre o direito do locatário, eu participo, eu não participo, eu pago, eu não pago, eu devo, eu não devo. Aqui esclarece. Eu não sei se tem alguns senhores, senhoras são síndicos. Tem síndico aqui? Então, isso aqui traz, assim, uma dificuldade grande dentro das relações de gestão condominial. Então, eu trouxe para a nossa reflexão. E o Código Civil, do artigo 1314 a 1358, que é toda a regulamentação jurídica do Código Civil nesses artigos aqui. Se os senhores observaram, eu anotei, não fiz nenhum comentário lá na incorporação sobre o Código Civil do artigo, não me lembro o número agora, mas parte do artigo, dos artigos do Código Civil. Por que eu não fiz comentário? Porque a Lei 4.591, lá nas incorporações mobiliárias, ela supre em muito as relações jurídicas estabelecidas na incorporação imobiliária. Inclusive foram alteradas pela Lei 10.931, 2004, onde houve um avanço nessas relações de incorporação imobiliária. Condomínio edilício. Constituição Federal, já fiz o comentário. O Código Civil, já fiz o comentário. E tem as leis estaduais e municipais. É difícil, hein? Não é fácil, não. Cada município, cada estado tem o seu ordenamento jurídico, obedecendo a Constituição Federal. Leis municipais têm lei de vigilância sanitária, tem lei de conservação e manutenção de elevadores, lei do direito de imagem,
Todos os municípios têm? Nem todos, nem todos, nem todos. Eu vou falar, por exemplo, sobre o direito de imagem. Na cidade de São Paulo, tem lei específica, regulamentando a questão do direito de imagem. No litoral, por exemplo, no Guarujá já não tem. Já não tem. Então, quando nós colocamos aqueles avisos, você está sendo filmado, você tal, e aí pode ser requisitado, e aí? Como é que você vai atuar nessa situação? Vai buscar, vai bebericar lá nas leis estaduais. Então, você sobe a hierarquia das leis. É importante esse acompanhamento? Sim. Conservação e manutenção de elevadores. Eu coloquei aqui, Código Tributário, olha lá, Código Tributário, são leis locais, tem, o condomínio está, Código Tributário Nacional, o Código Tributário Municipal, e estadual, não me lembro agora, estadual não me lembro, mas o municipal ele está. Por quê? O condomínio, ele é responsável, solidário pelas retenções de ISS, todas as prestações de serviço, ele é responsável solidário. Então, ele tem que estar seguindo essas orientações. E elevadores, por exemplo, tem a taxa de fiscalização. Agora, uma dica aí, uma taxa de fiscalização. A taxa de fiscalização de conservação e manutenção de elevadores, ela é praticada pelo erário municipal, que é o responsável, mas quem realmente executa a fiscalização não é o agente público, não é o agente público. O princípio constitucional da taxa diz o seguinte: se eu pago a taxa, logo eu tenho que ter a contraprestação de serviço. Nesse caso em especial, o condomínio não tem a execução da taxa do serviço público prestado. Por quê? Porque é o contratado que presta, a empresa contratada que faz o laudo e dá entrada na prefeitura. Então, no meu entendimento, existe aí um vício que deve ser corrigido. Convenção e regimento interno. A convenção, eu já até antecipei lá no assunto anterior. A convenção e regimento interno, no meu entendimento, é uma ferramenta, é um instrumento de trabalho, né? Alguns condomínios, pensadores, dizem que é a lei maior do condomínio. É a lei maior. Não é a lei maior. Não é. No meu entendimento, ela é um estatuto. Estatuto. Nós temos um clube, o clube tem um estatuto. Nós temos um... O que a gente tem que pode ter um estatuto? Uma associação. Uma associação. O que é a associação? Quais são os objetivos da associação? Obrigado, hein? Quais são os objetivos da associação? Atender os interesses de seus associados. Quais são? Aí vai especificar lá. Quais são os interesses dos condôminos em relação ao condomínio? Atender os seus interesses do cotidiano da vida condominial. Certo? Com quem? Com o condomínio. E quem é que vai estabelecer essa relação de convivência? Condômino e condomínio. Quem é que vai fazer essa relação que vai estabelecer com a associação? Associado e associação. Então, são instrumentos legais que a lei outorga para que seja utilizado ao bem comum condominial. Certo? Esse é o meu entendimento macro de relações condominiais. Aí eu pergunto,
Assembleia. A Assembleia pode tudo. Quase tudo. Quase tudo. A Assembleia não pode transpor a legalidade, transpor a lei. O que nós aprovar aqui está aprovado. A gente vê muito isso, a gente vê muito isso. Então, eu trouxe aqui, elenquei aqui várias situações aqui relacionada com o Código Civil. Com o Código Civil. Por quê? Por que eu não trouxe o paralelo com a 4.591? Porque hoje, maciçamente, utiliza-se da aplicabilidade do Código Civil. Então, a gente vai contestar, vai se manifestar, se eu tiver algum caso, ou casos que eu tenho de processo, mas em tese eu não vou, porque, desculpe, é impróprio, né? A gente remar contra a maré. Mas eu quero dizer aqui uma situação aqui de assembleia. É comum a gente ver em assembleia. As atas de assembleia. As atas de assembleia. Meus amigos, a gente lê algumas atas de assembleia que é de chorar. É de chorar. É de chorar. Aí, se surge um problema no condomínio, você não consegue fazer prova nenhuma. Não se registram nada. Ficam 2 horas, 3 horas conversando. Fala do cachorrinho, do gatinho. Falam de tudo. Mas na ata, pegar uma folha aqui. Essa folha aqui, A4. Pegar esse A4. Sobra espaço. Para um debate, para uma reunião de interesse condominial, vamos falar aí 40, 50, 30 unidades, sobra espaço. Quando precisa desse documento, porque esse documento é para registrar, é para fazer registro. Quando precisa, não serve. Aí, a grande maioria, se for explorar, é nulo. Então, isso que eu quero dizer para os senhores. Os senhores têm muita relação, como estou falando do condomínio, que vocês têm bastante relação. Oriente as pessoas. Faça a ata corretamente. Faça a ata jurídica. Não coloca lá data, tá, assim, sabe? Parece aquele eletrocardiograma, fazendo eletrocardiograma. Entendendo? Mal formatada, tem espaço. A ata não pode ter espaço. A ata é assunto, você começa. Os fulano, ponto, ponto. Não interessa que ficou tudo escrito. No final, sobrou um pedaço, preenche aquele pedaço. Fechou? Risca aqui. Isso é coisa de contador já, tá? Então, o que acontece? Isto é segurança jurídica. Além de tudo, subsídio para qualquer eventual necessidade de utilizar esse documento a favor de quem? Do condomínio ou mesmo do condômino. Por que não? Fazer prova para o condômino. Então, essa observação entendo como importante. Aqui, de documentação, eu trouxe um hall aqui. Eu quero dizer para o senhor o seguinte. O síndico assume. Ele nem sabe, muitos nem sabem, não tem nem noção. Não sabe de documento, quais são, como que guarda, onde que guarda, como fica. E não está nem um pouco preocupado. Agora, os senhores imagina, eu vou utilizar uma aqui, 35 anos, cadê ele aqui? Eu errei aqui. Cadê aqui? 35 anos, está lá, folha de pagamento. Ué, não aparece na tela aqui? Não? Então, 35 anos, folha de pagamento, olha lá, 35 anos. Aí alguém, por que tem que guardar 35 anos, gente? Imagina se um ex-funcionário, um colaborador daquele condomínio, perdeu a carteira, perdeu não sei o quê, foi roubado, tudo pode acontecer, teve uma enchente, infelizmente ele morou em Franco da Rocha, certo? Passou a água 5 metros, e agora? E aí? Condomínio? Mas eu trabalhei no condomínio tal, vou lá. O condomínio tem a responsabilidade de fornecer cópia para ele. Então, outro documento aqui, DARF, 5 anos.
Por que DARF 5 anos? Porque é a prescrição para os recolhimentos tributários. Em tese, 5 anos, não inutiliza não, guarda mais um pouquinho, porque cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Guarda mais um pouquinho. A DIRF, mesma coisa, 5 anos. DARF PIS Folha, 10 anos, ela já alterou. E assim por diante. Então, eu fiz essa relação aqui, porque às vezes tem condomínio, você chega, cadê as plantas? Cadê o projeto arquitetônico? Cadê o projeto construtivo? Cadê o projeto de hidráulica? Cadê o projeto elétrico? Cadê o projeto? Não tem nada, não acha nada, ninguém tem noção onde está nada, onde encontra. Ah, mas nós vamos na prefeitura. Na prefeitura só tem... Se tem engenheiro aqui, me ajuda. Só tem o arquitetônico e o projeto de construção. Não tem mais nada, não tem mais nada. Não tem. Aí, ó. Responsabilidade, ó. Permanente. Né? Tem mais um lá, permanente. Ó, livro de atas da Assembleia. É importante? Importantíssimo. Pode sumir? Pode. Pode acontecer, sei lá. Tudo pode acontecer? Tem que ser registrado. Tem que ser registrado. Qualquer eventual situação que acontecer, você vai no cartório, levanta, está tudo registrado lá. Certo? Alguns cuidados é muito importante nessas relações. Não só de documento, eu estou aproveitando o documento aqui e vou dizer aqui, por exemplo, manutenção e conservação de elevadores. Eu sou síndico num prédio, já há 14 anos, eu fiz não é modernização. Aí, como é que faz, como é que não faz? Pô, não entendo elevador, não sou técnico, sou advogado, né? Aí não consigo. Aí, como é que eu resolvo isso? Aí você chama um mais esperto, esse é esperto, chama o outro mais esperto, chama o outro mais esperto. Todo mundo é esperto. É um salve-se quem puder. Olha, demorei 1 ano para achar um perito na área de elevador. Encontrei um baita de um profissional, Contratei, ele foi lá e levantou tudo nos elevadores, laudou. Um trabalho maravilhoso. O que eu fiz? Registrei. Tudo some, registrei. Aí chamei, contratei as empresas, falei, ó, você vai executar, nós vamos contratar, vai fechar. Até não, eticamente não é recomendável. Ele me participou de um dos elevadores na negociação. Porque fala de peça, infelizmente eu não domino, eu preciso de apoio. Aí o que eu fiz em 2 etapas, a segunda etapa eu consegui superar. Mas aí o que acontece? Você vai ser auditado, o seu trabalho vai ser auditado, início, meio e fim. O seu último pagamento é de acordo com o laudo. E o laudo que ele vai fazer vai ficar no cartório, eu vou registrar no cartório. Fica caro, mas é um caro barato. Então, por isso que eu estou dizendo para os senhores, nesse caso aqui, se tem dificuldade, espaço, hoje tem empresas especializadas de arquivamento digital. Eu não tenho recomendação, mas é só procurar no mercado. Já comentei aqui esse slide, né? Que a gente vai... O corretor de imóvel, né? Não está na pauta, aqui. Desculpe, mas eu coloquei aqui para fazer meu merchandising, né? O que eu quero? Por que eu trouxe? Por que eu trouxe sobre o corretor do imóvel? Atividade. Tem N atividade, tem N. Eu só coloquei algumas aqui. Coloquei algumas para não... Apresentar o imóvel para visitação pública. Isso é fácil, isso é moleza. Como que é o nome da senhora? Oi? Fugie. Trem bom. Vamos lá.
Vamos apresentar o imóvel para mim. Ela vai lá. Desculpe aqui, vou fazer uma cena. Vamos lá. Entra no imóvel. Estou entrando no imóvel. Entrando no imóvel. Tá certo? Já passamos pela portaria do imóvel. Ela está mostrando o imóvel para mim. Vamos lá. Ela vai entrando. Nós vamos conversando. Ela vai falando. Eu estou no imóvel. Certo? Eu sou comprador. Aí o que acontece? Eu ando o imóvel todo. Eu estou num condomínio. Eu entro no condomínio. Vou ver o apartamento. O apartamento está fechado? Vai, apartamento de praia. Vou falar daquilo que eu... É caso concreto, tá? Não estou inventando, caso concreto. Apartamento fica fechado, não é aberto todo dia, não tem habitação contínua, é habitação esporádica. Aí chega lá, abre a porta, o cheiro não é tão agradável, certo? Chegando no apartamento que foi feita a faxina ontem, então, está limpinho, bonitinho, então é diferente. Então, há dificuldade. É dificuldade para quem? Para quem compra e para quem está apresentando o imóvel. Estou falando de fato real, caso real. Aí, desce. Quanto tem de área útil esse apartamento? 80 metros. Aí começam as perguntas, né? Se for eu comprador, né? Se for eu comprador. Então, o que eu estou chamando a atenção a isso aqui? Meus amigos, esse depoimento meu é para que o senhor faça uma reflexão, não é os senhores presentes, sabe, aquela palavrinha do amigo, o amigo. Quem gosta, fala. Quem não gosta, não fala. Nem liga, não está nem aí. Como eu tenho muitos amigos corretores, então eu digo, olha, estude, conheça o seu produto, vai à exaustão. Por causa disso, você pode vender facilmente. Agora, se tem dificuldade, tem piscina? Tem piscina. É aquecida ou não é aquecida? É aquecida, mas não é aquecida. Não é aquecida. Sabe o que ela é? É o outro sistema. Porque a água tem dois tipos. Tem o aquecimento que passa, você vê depois que a gente vai aprendendo, passa para o sistema aquela de, igual o ferro de passar roupa lá. O outro sistema, ele tira a umidade e manda calor quente. Ele atinge no máximo de 27, 28, 29 graus, não passa mais que isso. A aquecida não, a aquecida, se quiser pôr para ferver, ela vai ferver. Então, é aquecida? É aquecida, mas não é aquecida. Tem sauna? Tem. Onde é a sauna? Tem que ir lá, mostrar. Enfim, para fazer uma apresentação do imóvel, eu creio que não faz em 10 minutos, 15 minutos. Um condomínio de 12 mil metros de área construída, com 21 paradas de elevador, com 2 saídas, saída exclusiva para a praia, saída para cá, entendendo? Eu creio, e a gente vê isso toda hora, a gente chega lá, a gente vê, 15 minutos, é uma entrada assim, ó, oi, tchau. Então, dica, isso é dica. Intermediar a negociação, verificação da construção. Olha outra dica. É o que eu venho falando de segurança, que eu venho falando tudo isso aqui. Construção. É importante eu saber o tipo de construção que foi feito. Eu estou sabe, aqui em São Paulo, desculpa, aqui as coisas bem mais difíceis, mas em lugares menores, em cidades, né, tem aí 150, 200, 250, 300 mil habitantes, eu acredito, 400 mil habitantes, é mais fácil o cotidiano da vida do corpo a corpo. Quando você vai levar o seu comprador, olha, isso aqui foi uma obra, preço de custo, foi feito em tal data, aconteceu. Você estudou aquilo. O cara, pô, nossa, é o sonho, gente, é o sonho. Principalmente se eu vou comprar na praia, se eu vou comprar na praia e eu não... Você tem imóvel na praia? Não tem, meu primeiro. Opa, é o sonho. O cara está com 60 anos, ele já está na descida.
Ele está na descida. Olha o cara aqui, ó o veinho aqui, ó o veinho, tá na banguela. 60 anos. É o sonho da vida dele. É o sonho da vida. Aí você conta a história, você volta no tempo, sua família, como é que é? Ah, mas na saída, tal, não tem acesso, como é que chama o acesso de hoje? Antigamente fazia, não tinha escada para deficiente, não tinha nada, acessibilidade. Olha, aqui não tem, mas o prédio, você está estudando, o prédio está buscando profissionais para resolver essas questões, porque o tempo vai mudando, tudo vai mudando. Isso é fundamental. Segurança. Por quê? Você entra nos prédios antigos, eu falei de 20, 30 anos, já passei, né? Já estourei o horário, mas estou concluindo. Você entra nesses prédios, a escada tem, como é que chama? A escada tem aquele apoio lá. Ajuda aí. Aí, quando chega aqui, está escuro. No claro, tudo bem, está escuro. Quando chega aqui, não vai mais. Aí você cata aqui, cata lá, aí você vai rezando, né? Até achar o outro corrimão. Eu lembrei, corrimão. Até achar. Para renovar o AVCB, não é necessário fazer essa curva aqui, na queda, para conceder o AVCB, lá na época da construção. E hoje, como o projeto construtivo foi executado lá, não tem essa exigibilidade. O bombeiro vai lá, nem olha isso, nem olha. Aí o que acontece? Você, síndico, você, administrador, você, condômino, exija, síndico, executa, leve para a Assembleia, porque a qualquer momento pode acabar a energia, pode ter um idoso de 60, 70, de 80, de 90 anos, precisa descer ali, vai morrer ali. Vai morrer, porque já aconteceu isso comigo. Certo? Aí o bombeiro não exige, faça segurança da vida condominial. Organizar o papel, o documento, já falei bastante disso, né? Tá vendo? Não, falei lá do condomínio. Isso aqui a atividade do corretor. É importante, porque se ele tem tudo, uma planilha, né? Ele conhece o produto, ele conhece a mercadoria, gente, um checklist fica muito mais fácil. Organizar a compra, venda, permuta, locação. Enfim, pessoal, eu verifiquei, tem uma lista enorme de atividade. E eu só selecionei essas aqui para a gente dar esse recado, esse aviso, essa reflexão, porque é muito importante conhecer o produto. Conhecendo o produto, fica fácil. Tomar cautela, se informando sobre as reais condições e regularidade do imóvel, que eu já falei. Legitimidade, capacidade das partes, nas relações de negócio. E as certidões. Eu não enumerei aqui, porque um quer 10, outro quer 15, outro quer 20. Tem gente que quer certidão de 30 anos, outro quer de 40 anos. Então, faça o que quem vai pagar a conta? Faz, cobra. Está entendendo? Porque tem que atender o gosto do cliente. Então, certidão tem muitas. Última recomendação. Faça contrato de prestação de serviço. Não deixe isso passar em branco. Eu sei que a maioria das relações é tudo no verbal. A palavra voa. Hoje a gente só escuta assim, não sei, não vi, não sabe, não... acho, e não é meu. Exatamente. Não é meu. Então, por favor, reflexão e orientação. Faça contrato, mas faça contrato bem feito. Já vai fazendo uma minutinha, vai melhorando, vai trabalhando ela. Se for o caso, pede ajuda, mas
Faça isso, vocês não se arrependem, não se arrependem. Aquele que não trombou ainda, porque Deus é grande, porque a situação, não, o mar não está para peixe. Por favor, essas orientações eu acho que é fundamental. Do mais, eu quero agradecer mais uma vez, desejar a todos uma noite de bom sono, bons negócios, e muito obrigado pela atenção. O meu nome é Dr. João Batista da Silva, advogado. Eu estou na Senador Feijó 183, Conjunto 51, Centro, São Paulo, do lado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Os telefones 99536247 e 31073615. O meu e-mail é joaocipó@hotmail.com. O Cipó é meu apelido carinhoso de mais de 40 anos, porque eu morei lá no bairro do Cipó, os paulistanos sabem onde fica, depois de Parelheiros, 12 quilômetros, não tinha nem asfalto, mas é ir como um lugar muito prazeroso, em cima da serra, vizinho de Itanhaém, faz divisa com Itanhaém, e eu agradeço mais uma vez, obrigado a todos.